e puder tirar print durante o preparo, me faça o favor, me tire um print das preparações, porque nunca mais eu tirei. Nunca mais eu tirei os prints. Eu estou precisando de uns prints das preparações para o meu relatório. Pronto, gente, preparar aqui. Peço desculpa. Ademar. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos para mais uma aula de cozinha fria. Lembrando, quem não fez as preparações da semana passada, tá? Tem como fazer as preparações dessa semana, não tem problema. Só que você vai precisar dos insumos, de alguns insumos que a gente usou a semana passada, tá? Então, tipo, eu vou precisar de ricota, tá? Uma das preparações de hoje, o intuito dela é que a gente use segunda-feira, certo? Que é o mascarpone. Eu não sei vocês, mas aqui na minha região não compro mascarpone, só fazendo. Tá? Eu tenho que fazer para ter. Hoje nós vamos fazer 4 preparações. Uma é a preparação do mascarpone, tá? Que ela não tem muitos itens, mas ela você tem que ter cuidado para você não cozinhar demais, não aquecer demais, tá? Tem o creme de leite, que pode ser nata também, tá certo? Mas é mais técnica do que especificamente insumos. A gente vai fazer a preparação do mascarpone, que a gente vai deixar ele escorrendo para tirar o soro depois. A gente vai fazer o patê de gorgonzola com damasco. Patê de gorgonzola com damasco, que vai levar a ricota que a gente fez segunda-feira. Então, a minha eu nem toquei, deixei ela embaladinha, bem certinho, porque o intuito era estar utilizando hoje. Professora, mas eu não tenho ricota, ou é difícil encontrar, ou eu não fiz a ricota. Se você tiver um queijo, sem ser salgado, um queijo branco, que é de queijo branco fresco, certo? Você pode usar. A diferença é que, tipo, se você usar um queijo coalho, você vai ter que diluir mais ele, porque ele é mais maçudo do que uma ricota. A ricota é mais cremosa, tá? Então, você vai ter esses processos para fazer o patê. A gente vai, na receita do patê de gorgonzola, você usa o damasco como um doce dentro do patê, e você usa a castanha do Pará, que no meu caso especificamente, como eu prefiro castanha de caju, eu vou estar utilizando castanha de caju no lugar de castanha do Pará. Mas pode ser castanha do Pará, pode ser castanha de caju, pode ser amêndoas, pode ser nozes, tá certo? Pode ser uma oleaginosa da preferência sua, ok? E a gente vai precisar de gelatina nessa receita. Além dessas duas receitas, a gente vai estar preparando hoje também o antepasto de berinjela, tá? E quem não gosta muito de berinjela, eu convido a experimentar. É muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Tá? Eu convido a experimentar, é uma preparação que a gente... é assim, eu gosto muito de verdura, de legumes, de vegetais em geral. Mas, para quem não gosta, é uma preparação bem legal. Ela, a gente vai fazer, você pode consumir ela quente, mas ela ao natural, mas o intuito dela é consumir ela gelada, como uma conserva, tá? Esse propósito que a gente usa o vinagre é o intuito disso, de conservar. Então, ela você faz e você bota na geladeira e vai consumindo aos poucos, com torrada, com pão, tá? Em sanduíches, muito, muito saboroso. E o tomate semi-sec.
tá? A gente não vai fazer tomate seco, que a diferença entre tomate seco e tomate semi-seco é que ele é menos seco, é um pouco mais úmido, porém não é igual o tomate fofinho. O tomate fofinho, ele é bem macio, ele é praticamente só cozido, um cozimento leve. Já o tomate seco e tomate semi-seco é um tomate bem mais seco, tá? O intuito dele vai murchar mesmo, tá? Então ele vai soltar bastante água. Então a gente vai começar primeiro fazendo o corte das berinjelas para deixar elas escorrendo, tá certo? Oi. Deixa eu ver se a sensação tá faltando alguma coisa. Boa noite, professora. Cheguei atrasado. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Sim, gente, eu queria dar umas orientações quanto aos relatórios, tá? Os relatórios, só é necessário enviar relatório de 4 preparações, tá? De cada dia de preparação, você escolhe uma das preparações que eu fiz para escolher fazer também. Por isso que eu mando a ficha técnica para vocês, ok? Aí você responde lá, porque a gente já tem um modelo de relatório, você vai responder esse modelo de relatório, vai gerar o arquivo, que pode ser em PDF ou em Word, e arquivar lá em produções acadêmicas da disciplina. No nosso caso, nesse momento, a disciplina de cozinha fria. Se for em outro momento, né, vai ser a disciplina prática que a gente estiver fazendo. Professora, mas só faz as 4. Para o relatório, só precisa das 4, tá? Que é um exercício de você fazer o relatório, ok? Mas eu recomendo que aos poucos vocês vão testando as receitas, porque é importante que vocês trabalhem. Às vezes, mas eu sou doceria, por isso mesmo, porque precisa. Mas eu trabalho em cozinha, mas nem todas as receitas você faz na sua cozinha. Então, o intuito é você treinar. E aí não tem como eu dizer a vocês que vocês vão aprender se vocês não treinarem, tá? O treino é o que modifica. Vocês vão ver que algumas receitas eu termino adaptando, eu mudo um pouquinho, porque eu acho que elas ficam melhores quando a gente muda, tá? Lucicleia, fala. Boa noite, gente. Professora Érica, essa aula não fica gravada em lugar nenhum? Fala de novo. Não, é porque cortou. Fala de novo. O áudio está ruim. Boa noite. Professora, essa aula não tem como ser gravada ou ficar gravada em algum lugar para que eu possa ver depois? É que assim, trabalhando, eu não vou conseguir ver a aula toda. Eu não posso gravar, nem posso permitir que seja gravado pelo Teams. Isso é regra da instituição, entendeu? A gente não pode, porque para isso teria que ter autorização do tutor, nem tanto, porque é o tutor, mas de todos os alunos, para que o áudio deles, tudo que mostra, que muitos abrem a tela, então, pela instituição não pode ser gravado. Agora, eu já mencionei, né, que tem outros sistemas de gravar, certo? E que aí, entre os alunos, vocês podem optar por fazer isso. Agora, pela instituição, não é permitido. Érica, não é permitida porque eles teriam que pagar a você, uso de imagem. Tem isso também. E porque aí a gente fica prejudicado, né? E tem isso também tem a questão dos próprios alunos, porque quando você grava tudo. Então, se está gravando, grava áudio, grava imagem, né? E assim, ainda é uma sala de aula, e ainda se tem que ter um respeito da sala de aula, assim, no sentido de que a imagem, a voz, o que se fala na sala de aula não é gravado, a grande maioria, né, você vê, muitas escolas não permitem câmeras dentro de sala, então tem essas questões, entendeu? Além de que... Pode falar. Professora, é que assim, ó, é meio complicado quando você trabalha de noite e você faz um esforço
para assistir às aulas, mas infelizmente tem dia que não tem como você deixar de trabalhar, não tem como para assistir às aulas. Eu assisti a de segunda, hoje infelizmente eu tenho certeza que não vou conseguir assistir toda, ou seja, eu acabo perdendo também por isso, mas... Eu entendo, Tomara que tenha algum colega aí que possa gravar, para depois botar no grupo da gente mesmo, para que os que não conseguir tenham respaldo de ver a aula, porque é realmente muito complicado quando você não assiste. Tem gente que não faz muita questão de assistir, eu faço. Mas, infelizmente, tem dia que não tem como. Não, eu entendo, inclusive, essa questão de a gente tem muita gente que não consegue assistir toda a aula, e eu sinto muito, mas realmente é regra da instituição, eu não posso não seguir a regra, certo? Não, mas eu entendo perfeitamente a senhora, fato, eu entendo. Eu nem estou reclamando disso. Só perguntei para ver se Não, eu sei, alguém eu sei. possa gravar e que disponibilize no grupo depois para a gente que não tem como assistir a aula, porque eu amo assistir a aula, eu prefiro até. Porque eu entendo muito quando eu assisto a aula, mas de vez em quando não dá, né? Não tem jeito. E se tiver alguém, depois entre em contato e envia, tá? Peço só que não envie no grupo que eu sou administradora, porque é mais um espaço mais um espaço que é solicitado pela instituição. Lista de presença, Grace, não tem. Assim, até tem. Por exemplo, todo final de aula, eu tenho uma lista de presença de que participou. Mas não é necessário assinar, só quando você entra já tem. Mas não faz diferença para você, porque você não é obrigada a assistir essa aula, tá? Você não é obrigada. Dentro das regras, você pode optar por assistir ou não, e obviamente eu recomendo que assista, não só por mim, né, por ter vocês aqui junto comigo, mas porque é aqui que a gente tira as dúvidas, que a gente vê os detalhes, que às vezes na receita não tem, né? E há alguns detalhes que não tem. Oi, meu bem. Mas fala. Eu acredito que ela pode voltar. Ela pode, Jorge, ela pode. Porque as grades, elas são formuladas de acordo para que a gente consiga pagar o máximo. Provavelmente, se tiver estágio, que eu acho que ela, no caso dela tem, se nesse período ela tiver que pagar um estágio, talvez o estágio ela não consiga, se ela faltou o anterior. Mas ela consegue sim, viu? Ela consegue tanto entrar. Oi? Pronto. Então, ela consegue entrar tanto na turma que ela estava, se a turma não finalizou, ela consegue entrar tanto na turma que ela estava, ela pode solicitar, basta ela saber quem era o tutor, tá? Ou o número da turma, como ela pode solicitar para entrar em outra turma, ser encaixada em outras turmas. A diferença é que ela vai pagar algumas disciplinas depois, tipo, se ela estava no terceiro, ela conseguiu para entrar na turma do quarto, ela entra na turma do quarto e fica devendo algumas disciplinas do terceiro, entendeu? Não, pode sim.
Pede para ela procurar o polo dela, né? O polo que ela era referenciada, e aí diz que ela quer voltar, né? Que aí eles encaixam, podem entrar sim, porque você pode entrar em qualquer. A grande maioria dos cursos você pode entrar em qualquer disciplina. Então, a acredito está na segunda disciplina, para ela é válido, para não estar esperando o próximo semestre, viu? Sei. Mas vale a pena. Vale a pena. Né? Porque no mínimo ela paga 3. Oi? Ô, Jorge, você que é o chefe da nossa turma aí, e que é o mais. É sim. Por favor. Você que é o mais assim. Você que é o bambambam da turma da gente. Grave essa aula, pelo amor de Deus. Olá. Gente, Grace, eu não entendi muito bem tua pergunta sobre as receitas que você colocou no grupo. Eu estou meio perdida, como posso estar fazendo essas aulas práticas? É agora, aqui é a aula prática. Eu vou fazendo e aí você opta por fazer aqui no mesmo momento que eu estou fazendo, certo? Ou por isso que eu mando a receita antes, tá? Por isso que eu mando a receita antes. Podia só enviar no dia? Não, eu envio antes, que é para que você, se quiser fazer no mesmo dia comigo, você compra os insumos e faz comigo aqui dentro da aula, certo? Aí, se você não quiser, você pode escolher fazer no domingo, no outro dia, que é mais calmo para você, certo? E aí, dessas receitas, de cada dia que eu fizer, de cada aula, dia de aula prática, eu quero que você escolha uma receita dela, tá? Hoje a gente tem antepasto, tem patê, tem mascarpone e tem tomate semi-sec. Você vai escolher uma dessas de hoje e vai fazer ela e responder o relatório. É literalmente, gente, responder, porque já existe o modelo, eu já mandei no grupo o modelo. Além disso, eu não encontrei na de cozinha fria, mas sempre tem lá nos diálogos práticos. Mas aí eu já mandei também no grupo. Certo? Vamos lá. A gente vai começar pela berinjela. Por quê, professora? Porque a berinjela, a gente vai pegar a berinjela, vai cortar e vai colocar ela em sal, vai melar ela todinha de sal e vai colocar ela numa peneira para ela escorrer. Qual o intuito? Que ela saia o amargor e o excesso de líquido, tá? Oi, Jéssica, pode falar. Não está saindo o áudio, Jéssica, está fechado. Oi, boa noite. Boa noite. Eu não sei se eu consegui entender ou não. O mascarpone vai ser usado nesse preparo de gorgonzola e damasco? Não, porque o mascarpone só fica pronto no mínimo amanhã. Ele tem que pelo menos ter umas 7 a 8 horas, no mínimo. Geralmente que ele fica melhor se você usar deixar ele escorrendo uns 24 horas, certo? Então a gente não vai usar hoje. Mas, professora, pode usar para substituir o creme X e em um outro momento? Pode, tá? Pode. Óbvio que o creme X tem um sabor, mas mascarpone tem um sabor um pouco mais ácido. Mas pode sim, tá certo? Não quero usar, eu vou fazer o mascarpone, em outro momento eu vou fazer o patê de gorgonzola. Quero usar o mascarpone para o patê? Pode. Tá certo? Pode sim. Agora, hoje a gente não vai usar ele, porque ele não vai ficar pronto hoje. Entendi. E a ricota também não vai ser usada em nenhuma preparação? Vai no patê de gorgonzola hoje. Tá. Não, entendi. Entendi, obrigada. Professora, boa noite. Boa noite. Cheguei agora. Qual vai ser a primeira questão?
Vamos lá, a gente não vai começar pela preparação, a gente vai começar por parte da preparação, porque ela tem que ter um tempo de descanso. Então, a gente vai começar pelas berinjelas, tá? Do antepasto, que elas precisam ser cortadas, salpicadas de sal e deixadas para escorrer. Que, como eu disse, para tirar o excesso de líquido e aquele amargozinho que às vezes vem do excesso de líquido. Eu não sinto, particularmente, eu não sinto esse amargo da berinjela. Não sei se é porque eu sou acostumada, mas tem muita gente que se incomoda, tá? Quanto à berinjela, a gente vai estar usando 300 gramas de berinjela, tá? Você pode usar toda a berinjela, quer dizer, você tira o talo, mas pode usar o miolinho e as cascas. Você tem 2 cortes para usar. Você pode estar usando em bastonete ou em julienne, tá? Só não corta muito, muito fininho, porque ele é mais delicado do que os pimentões, tá? Mas eu não gosto muito de cortar ele em bastonete, porque eu acho que fica muito distante do pimentão, que eu corto em julienne, tá? Então, eu geralmente corto mais grossinho um pouquinho do que o pimentão, mas não chega a ser um bastonete, tá certo? Eu vou baixar a câmera aqui pra gente começar. Tá dando para ver? Vocês nem falaram, eu consegui arrumar aqui a minha luz, voltou a funcionar. Foi feita a luz aqui. Tá? Então, eu vou cortar. Eu tenho aqui. Tinha esse pedacinho. Chat. Tá. Para você olhar. Eu não vi, gente. Tem alguém no grupo tentando entrar, gente? Não foi o link. Novamente, ó, gente. Quem não está conseguindo entrar no link, quem não está conseguindo entrar diretamente, eu peço que entre em contato com o seu polo. Tente ver o porquê que não está conseguindo entrar diretamente pelo seu sistema, ao invés de esperar o link. Porque, como eu disse, não é para a gente estar enviando. Então, no momento que não puder ser, que um aluno não enviar, você pode ficar na mão. E eu não posso enviar. Certo, gente? Esse também controle de não enviar é pelo seguinte. Por exemplo, se envia, qualquer pessoa que pega o link pode entrar. Então, tipo, uma pessoa que não está inscrita na turma não pode entrar, né? E aí, obviamente, a aula é feita para quem faz parte da instituição, quem paga mensalidade como vocês pagam, né? Então, tem tudo isso. Então, vou baixar de novo aqui. Certo? Ó, berinjela, eu recomendo, gente, ter muito cuidado quando for comprar. Não vai comprar berinjela com pressa. Berinjela, eu acho deliciosa, dá para fazer muitas preparações, mas tem uns probleminhas, tipo, berinjela tem, ou ela tem muito agrotóxico, para não ter bichinho, ou ela sempre tem um bichinho ou outro nela. Aí, o certo é que você dê uma olhada para não pegar muito bichado, tá? Então, assim, eu não corto embaixo, não é tão grosso, mas também não é tão fininho. Por quê? Porque essa parte aqui é delicada. Então, ela pode se quebrar quando a gente for colocar o sal e tirar, né, o excesso de líquido e lavar, porque ela vai ser lavada, tá, gente? O que acontece? A gente pega, coloca o sal, depois que melou tudo certinho, a gente vai pegar, vai deixar para escorrer. Depois que escorrer, a gente vai dar uma lavada e uma espremida nela para tirar o excesso de água, certo? Isso é o que vai acontecer aqui com a berinjela. É um legume muito importante, muito bom. Eita, dá pra gente fazer um monte de coisa. Oi. Eita, faca boa. Boa.
A faca é como eu já falei para vocês, a faca é aquele processo. Vocês amolam ela e depois fica só afiando. Só fica afiando, porque se você ficar toda vez amolando, você vai comendo sua faca. Além de que, obviamente, a faca tem o uso, né? Faca desse tipo não foi feita para cortar osso. Melhor, faca nenhuma foi feita para cortar osso. Se for um cutelo específico, né? Mas osso geralmente é serra. A gente faz serra elétrica para isso. Tá? Por incrível que pareça, a minha berinjela está toda sadia. Nossa! Essas berinjelas daqui não são berinjelas de Ceasa, sabe? A grande maioria delas são berinjelas de pequenos produtores aqui da região. Aí, eles não usam agrotóxico nelas. Eu prefiro, é mais saudável, né? Eu vou ser sincera, eu prefiro um bichinho do que o agrotóxico. O bichinho é natural. O agrotóxico não, né? Então. Ó, gente. Ó, eu falei, ó, um bichinho aqui. Botei o bichinho no meio. Bichinho, chega, a bichinha ainda tá viva. O bichinho, você tira o bichinho, a larvinha, não tem problema, gente. Sabe? Agora, o agrotóxico não é bem assim que funciona. Meu pai amou esse antepasto. Ele nunca tinha comido. Quando eu fiz a primeira vez, ele adorou. Ao final da aula, eu vou enviar as demais fichas técnicas da semana que vem, tá certo, gente? Elas estão prontas. Por incrível que possa parecer, eu não enviei antes porque eu estava tentando achar alguns insumos. Eu só acho que consegui achar hoje. Agora vocês não acreditam. Sabe o quê? Manjericão, gente. Manjericão. Eu rodei, faz 2 semanas que eu rodo a cidade atrás de manjericão. Fui para outra cidade atrás de manjericão. Não achei. Não achei de jeito nenhum. Pois hoje eu encontrei uma pessoa que tem quase uma floresta em casa de plantas e manjericão tem um monte de pé, mas um monte imenso. Que eu olhei assim e disse, nossa, como é grande esse manjericão. Aí me impressionei, era tão grande que eu me impressionei com ser manjericão. Olha, Você tem quintal, é, Jorge? Você tem horta? Oh. Mas a horta de Jorge é tudo em vaso, né, Jorge? Ah, tu tem também a hortinha de terra mesmo, no chão? Eu ia fazer, mas minha mulher não deixou. Essa mulher, eu tenho pouco espaço, sabe? Pouquíssimo espaço. Aí, para mim é complicado.
Eu não consegui que a salsa pegasse, Jorge. Eu plantei semente de salsa, não consegui que ela pegasse. Pronto, ó, gente, tá todo cortadinho aqui, ó, tá? Ele vai diminuir muito quando a gente botar sal, tá? Aos que são hipertensos, a gente bota sal, mas depois a gente lava, e aí, tipo, a gente praticamente não acrescenta sal na receita. São duas berinjelas que a senhora cortou? Oi, fala de novo, cortou. São duas berinjelas que a senhora cortou? Uma berinjela em um pedacinho que eu tinha, mas tem 300 gramas, tá? Tá ok, obrigado. Tinha mais um pedacinho, aí eu cortei para usar também. Aí você bota, salpica bem de sal, que é para que elas chorem. Não peguei minha peneira, acho que minha peneira não vai caber. Gente, eu demoro tanto a usar sal, gente, eu uso tão pouco sal, que 1 quilo tá terminando agora. Só que eu acho que esse 1 quilo eu trouxe aqui para casa no meio do ano passado. Que eu gosto da minha comida bem sossa mesmo. Minha mãe que vive reclamando. Eu não gosto muito, não. Toda vez que eu faço comida, é Érica, tá muito sossa. Agora, ela é hipertensa, olha. Vamos lá, ó. Coloquei na peneira, gente. Tá? Pode ser uma peneira, um escorredor, certo? E a gente vai deixar ela escorrendo pelo menos 40 minutos. Pelo menos, tá? Ô, meu bem. Fala. Eu usei tule. É mais fininho. Isso, ele é bem fininho. O outro, ele serve para outras coisas, mas para principalmente ricota, que é mais delicado, não, você não consegue usar. O tule, você inclusive, a gente consegue usar para fazer o mascarpone, certo? Você tanto faz o mascarpone escorrendo em filtro de papel, aquele filtro assim, ó. Né? Em filtro de papel, você consegue fazer ele escorrendo, como no tule. Eu acho melhor nele, no tule. Até porque a quantidade não ajuda muito. Oi? Tá bom? Pronto, a gente vai deixar ali separado. Oi, Jorge. Ah, tá. É alguém, não sei quem é. Gente, cuidado com os áudios abertos. Ter cuidado com as câmeras, viu, gente? Assim. A Jéssica tá com a mão levantada só. Tá aberto não. Viu? E outra coisa, cuidado, gente, as câmeras abertas. E levar celular com áudio ou câmera aberta no banheiro. Não façam isso, não se troquem. Pelo amor de Deus. Já aconteceu. Tá? Não tô falando, não é alguém que me disse, não, é porque já aconteceu. Por isso que eu tô dizendo. Vamos lá, a gente vai tomar semi-sec, já para poder a gente adiantar, porque ele vai ter um tempo de fogo maior, tá certo? Então, a gente vai começar por ele. Pega uma forma
tá? E um local que vocês possam colocar a parte interna do tomate, que a gente não vai descartar, tá? A parte interna do tomate, a gente guarda, congela ou usa na mesma hora para fazer molho, tá? Então, não joga fora. E para o tomate seco, desculpa, para o tomate semi-seco, a gente vai precisar de 1 quilo de tomate. Aí pode ser o tomate italiano? Pode. Pode ser esse tomate mais compridinho? Pode, tá certo? Não tem problema. A diferença é que esse fica um pouco menos no fogo, porque ele tem menos líquido, e o tomate italiano ele tem mais líquido, ele fica mais tempo, mas só isso, tá? Essa é a diferença. 1 quilo de tomate, tá? 1 quilo de tomate, açúcar, que aí a gente vai estar usando 1/4 de xícara do açúcar. Mas por que o açúcar? Para tirar a acidez normal que o tomate tem, certo? Então, essa é uma forma de estar tirando. Sal, com 1 colher de chá de sal, porque ele tem o próprio sal da fruta, o intuito não é que ele fique salgado, tá certo? Orégano, certo? Folhas de manjericão, que pode ser um manjericão pequeno, pode ser um manjericão roxo, ou pode ser o miúdo, o normal e o roxo. Pode ser, tá certo? E alho picado ou em lâminas, tá? No caso do tomate seco ou semi-seco, eu prefiro ele picado, porque termina que ele se incorpora mais ao molho, né? E até porque ele vai ficar mais... Ele queima menos que o lâmina. Em lâmina, às vezes, ele fica mais queimadinho, tá? Ele não é para ser levado ao fogo. Desculpa. Ele não é para ser levado ao fogo, ok? Eu acho que alguém colocou no fogo, porque eu vi que ficou dourado. Mas não é para ficar nem laminado, nem em pedaço. Nesse caso específico, eu vou usar ele picado, tá certo? Mas evita de fazer aqueles muito processados. Quem gosta de processador, tá? Manual ou elétrico, cuidado para não processar demais, porque ele vai ficar muito magro, certo? Então, eu prefiro, se não for grandes quantidades, eu prefiro na faca, ou se for no processador, processamento, tá? Vamos lá. 2 opções. Você pode simplesmente cortar o miolinho aqui, ou pode tirar a cabeça do tomate, tá certo? Eu geralmente tiro, porque como eu vou usar para molho, não vou desperdiçar. Corta ao comprido, certo? Aqui é o tomate. O tomate corta ao comprido, certo? Vocês vão abrir todos, depois vão tirar o recheio de todos. Pode ser com uma colher, ou pode ser com uma faca, né? De ofício, que é essa faca menorzinha, tá? A faca de ofício, que é a menorzinha. Eu tenho uma um pouquinho maior, mas a gente tem as menorzinhas, que são aquelas bem pequenininhas, que é chamada faca de ofício, principalmente feitas para isso, ó. Para fazer pequenos cortes, tá? E aí a gente vai fazer ou com colher. Você pode optar também com colher, tá? Então, eu vou abrir todo. E depois vou tirar todos. Oi? Ô, Érica. Oi, meu bem. Você colocou no grupo o modelo de relatório? Botei lá no grupo, semana passada. Porque eu vou procurar aqui que eu não achei. Eu não coloquei, eu ia dizer que eu tinha colocado ela fixada, mas não coloquei ele não, coloquei outra informação. Tá? Depois eu vou colocar ela fixada, porque aí vocês vão procurando, tá? Pode ser mais, professora? Pode. Eu recomendo, a gente vai estar fazendo de 1 quilo,
Eu recomendo, quem for fazer, que gostar de tomate seco, fazer demais. Por quê? Porque o tempo de cozimento é praticamente a mesma coisa, e aí, quanto menos coisa você cozinha, é mais gasto, menos, né? É muito gasto. Então, eu recomendo que você faça com mais quantidade. Ó, tirei o miolo, tirei toda a semente, tá? Deixei assim, ó, o caso assim. Certo? E aí vocês vão fazer isso em todo o tomate. Pode ser com uma colher, pode ser com a faca de ofício. Como eu tenho prática, eu gosto mais de usar a faca de ofício. Mas se você não tiver prática, a chefe Esse vai te tomate passar. seu é o quê? É italiano, não? Não. Então, eu não sei como é o nome desse tomate aqui. Aqui a gente chama de tomate comum, mas eu não sei qual é o nome. Você tira Ele é bem toda a curtinho. semente, né? Isso, tiro toda a semente e o miolo também, tá? Esse miolo branco, a parte brancazinha que tem, tira todinho, certo? E deixa ele locado mesmo. E aí, isso aqui não joga fora. Tá? Isso aqui serve para fazer molho de tomate. Pelo amor de Deus, não vai jogar fora comida boa, não. Isso aqui você pode fazer, inclusive, para vender, porque o pessoal costuma. É muito caro isso para você comprar no supermercado e é horrível. As minhas experiências do tomate seco que eu comi de mercado foram terríveis. Já nunca mais, eu vou ser bem sincera. Eu era Não, doida para aprender a fazer isso. e ele é bem assim, ele como praticamente a gente usa pouco, a gente usa azeite para levar ao forno, mas a grande maioria do azeite a gente bota ele sem aquecimento, né? Que na hora que você vai armazenar, ele é muito saudável. Isso aqui para sanduíches, para você fazer patê, tomate seco. Patê de tomate seco é uma perfeição, gente. É uma perfeição. Aí, isso aqui eu vou tirar. Isso aqui eu vou pegar um saquinho e vou congelar, porque hoje eu não vou fazer. Tá? E aí eu congelo, quando eu vou fazer molho de tomate, eu uso isso. Eu acrescento aqui ao tomate que eu for usar. Aí, assim, é tipo, você não tem perda, né? A perda é o líquido que evapora, mas fora isso, você não tem perda, você consegue usar o tomate inteiro. E, novamente, é muito saboroso. Tipo, ele com um queijo, um bom queijo, um bom queijo com pão, um pão sírio, um pão, um pão francês mesmo, é uma delícia. Selador. Aí vocês vão pegar, ó, tá? Já fiz em doce, a gente vai separar aqui, ó. Deixa eu ligar no forno. Vou fazer no forno. Vou fazer no forno tradicional. Vai pegar aqui, ó, vai espalhar na bandeja com a parte do miolo para cima, tá? A casca para o fundo.
Espalha todinho, não deixa nenhum em cima um do outro, tá? É importante isso. Aí a gente vai pegar o açúcar, o sal, o manjericão e o orégano. Ô, Érica, se eu não quiser acrescentar açúcar, eu posso não colocar o açúcar? Pode. Agora você tem a certeza que aí ele vai concentrar a acidez dele. Lembre que ele vai diminuir a questão do líquido, então a acidez dele vai aflorar mais, tá certo? Por isso que a gente leva o açúcar. Mas dá para fazer sem? Dá. Certo? Dá. Você pode, inclusive, diminuir, tá? O que eu faço? Eu dou uma salpicada nesse açúcar. Então, às vezes, eu não uso nem a quantidade da receita, tá? Você pode fazer isso, diminuir. Eu sei que também tem a questão de quem é diabético, né? Aí você pode aplicar para não colocar. Eu não sei... o carbonato não vai dar certo, não. Vai levar fome. Sal, certo? Sal, uma colherzinha de café, pouquinho mesmo, é quase pitado. É quase pitada, porque é só para dar uma chama assim no tomate, tá? Bem pouquinho. Aí orégano. Essa receita, ela era de um restaurante que eu trabalhei, tá? Se a folha de manjericão for muito grande, como a minha aqui você pode dar uma rasgada nela, tá? Que a minha como elas são grandes. E aí você vai precisar de manjericão, tanto para esse momento agora, quanto para você colocar dentro do vidro. Lembrando, precisa de um vidro também para você fazer o armazenamento, tá certo? Igual a gente fez no confit. Coloquei e agora a gente vai colocar azeite. Nesse momento, você coloca o azeite a ponto de você ver que todos eles estão regados, tá? E que tem uma certa quantidade no fundo para que ele não queime. Então, dá uma balançada para dar uma misturada assim, para dar uma melada no fundo. E você ter certeza que todos eles estão com azeite por cima. Tá? Esse processo aqui a gente vai levar para o forno, tá? E aí a gente vai deixar ele secando. Ele vai ser mais ou menos ali 190. E aí você tem que acompanhar o processo. Por quê? Porque, como eu disse, você pode chegar até o semisseco, você pode ir do semisseco até o seco. Só que, obviamente, ele vai diminuir bastante. E eu gosto mais do semisseco do que eu seco. Por isso que, geralmente, eu ensino ele, que eu acho mais saboroso. Ele não vai ficar igual ao confit, ele vai secar bem mais que o confit, tá? Pronto, foi pro forno. As folhas de manjericão. Grandonas, imensas, né? Uma delícia, Chico. Ah, professora, e o alho? O alho não vai nesse momento, tá, gente? O alho só vai quando a gente for fazer a conserva, que a gente vai colocar azeite, mais azeite, o alho picado ou em lascas e mais manjericão, tá certo? Professor, pode usar outra erva fresca? Pode. Essa receita específica eu uso manjericão, até porque eu prefiro, de todas essas ervas, é a que eu mais gosto,
mas pode usar outra forma, tá certo? Outras disciplinas práticas tem um relatório lá. Eu não sei por quê, que não está aparecendo para você o bendito do relatório nessa disciplina. Mas, se você olhar no WhatsApp, nos arquivos do WhatsApp, tem lá, certo? O que você mandou, o Jorge mandou aqui para mim, mas está preenchido. Mas está preenchido. Preenchido mesmo, que é para você ver como é para preencher. Entendeu? Tá. Você apaga o lugarzinho lá que tem a resposta e bota a sua resposta. Ele é literalmente um modelo, ele é a tabela pronta, né, com as perguntas e as respostas de uma receita lá, que é justamente para você aprender como fazer. Entendeu? Pronto. A gente vai fazer agora o patê de gorgonzola. Eu vou deixar o mascarpone para depois, porque o mascarpone, de todo jeito, ele não vai ficar pronto hoje, certo? E como o patê, ele tem que ter um tempinho para ele dar uma geladinha, para ele criar uma certa consistência, eu vou começar por ele, tá certo? Uma coisa dessa receita de patê de gorgonzola. Primeira coisa, você tem duas opções para realizar ela. Você pode processar tudo, ou fazer como eu gosto de fazer. Eu processo os queijos e tanto as castanhas quanto o damasco, eu pico e acrescento a receita. Por que a Erika faz isso? Porque eu acho que aquela sensação de crocância ou daquele pedacinho doce no meio do salgado, eu acho mais interessante do que se eu processasse tudo, certo? Mas é opcional, você pode processar tudo ou fazer dessa forma. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a hidratação da gelatina, tá certo, gente? Ô, Erika, esse aí é o qual? Mascarpone? Agora ele vai fazer o patê de gorgonzola com damasco. Certo? Tá certo. Bom. Então, eu vou botar aqui primeiro minha gelatina para poder... Qual é o processo da gelatina? Eu vou primeiro colocar ela com a água, vou deixar ela dar uma hidratada e depois eu vou levar ela para terminar de derreter. Tá certo? Professora, a gelatina tem sabor? Espera aí, deixa eu falar aí. É gelatina sem sabor? Gelatina sem sabor, viu? Ok. Gelatina sem sabor. Erika, eu estou usando ela em pó. Eu recomendo a em pó. Primeiro, a em pó é mais barata, mais em conta, tá? E ela em pó você consegue usar, porque 3 gramas é bem pouquinho, tá? Então, Oi? Essa água que você dissolveu aí tá natural, é? Você bota água natural para derreter, para ela ir hidratando, certo? Para ir hidratando. Depois a gente vai botar ela em banho-maria e aí ela vai derreter. Mas, a princípio, eu gosto de botar ela para hidratar. É 18 ml, é mais ou menos uma colher de sopa e um pouquinho. Eu gosto, aí ela vai, aqui aos poucos, ela vai hidratando, e aí depois a gente vai aquecer ela para ela começar realmente a agir. Porque ela começa o processo dela, a partir ali do aquecimento, ela vai derreter, virar um líquido, e aí a gente acrescenta, tá? A mistura. Então tá aqui, eu vou pegar meu processador. Aqui sim.
Hoje chegou meu 3 em 1. Um processador pequeno, um batedor, aquele, como é o nome? Que bate clara. Ah, sei. E um mix, 3 em 1. Pronto. Eu comprei um da Austin. Comprei um da Esse Austin. meu é da Eugene, vermelho. Ana. Então, a gente vai colocar aqui, tá? Os 3 queijos. O gorgonzola, a ricota e o creme X, tá? E aí, os temperinhos. A gente vai colocar aqui. Eu não vou colocar nem o damasco e nem a castanha, tá? Deixa assim. Eu não tô fazendo. Mas pode colocar tudo junto. Mas eu prefiro fazer diferente. Qual o tempero que você coloca? Tempero, sal, pimenta e noz moscada, tá? Tá faltando a pimenta aí, viu? Tá faltando a pimenta? É pimenta do reino, é? Não. É pimenta do reino? Não, eu tô confundida. Essa não vai sal, tá? Por causa do gorgonzola, que é salgado. Você pode colocar pimenta do reino, se você quiser, ou não. Na receita realmente não tem, não. É porque qual o hábito de colocar? Ó, gente, minha ricota. Vou botar aqui para vocês verem como que ela ficou. Vou tirar aqui para vocês verem. Ô, Erika, eu não tenho hábito de usar noz moscada. Qual é ela dá o que no alimento? É o sabor? Ela é um perfume, é um perfume único. Eu sei que é noz moscada quando eu encontro. É gostosa? Eu acho super saborosa, porque ela é um perfume muito, 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 muito Esse aí já tá pronto? Essa daí é o quê? Isso é a ricota. É aqui. Ficou linda. Ó. Ficou linda. A ricotinha. A gente vai estar usando, eu não tirei a foto da bichinha. Alguém pode tirar um print da tela? O que é que eu poderia colocar aí dentro dessa ricota de ervas? Pode colocar pimenta calabresa, pode colocar orégano, pode colocar... Ia ficar bom. Hã? Ia ficar bom. Tudo isso dá para você utilizar. Nem tirei a foto, queria ter tirado a foto da bichinha aqui da minha foto. Azeitona preta fica bom também, né, professora? Isso. Azeitona preta. Quem tá com fome aqui... Um colega que colocou... Agora esqueci o nome. Colocou cranberries. Tem uma colega que colocou cranberry. Aí aqui, dessa ricota, a gente vai usar 100, certo? A gente vai usar só 100 gramas dela. Para se ver. Ó, uma coisa do tomate seco, gente. Não adianta querer adiantar processo, viu? Você vai queimar o seu tomate e não vai secá-lo. Tenha esse cuidado. Érica, você mantém o forno aí enquanto, que aqui é pré-aquecido em 190. Você mantém... Isso. Você mantém 190? 190, isso. Tá? Agora, se seu forno for muito eficiente, muito quente,
e você vê que começou a pinicar, e você conseguir diminuir mais a temperatura, você diminui. Ah, professora, meu forno não diminui mais, está pinicando antes dele ficar pronto. O que eu faço? Pega a grade, sobe a grade do forno, tá? Bota alto, que aí dá mais tempo, fica mais distante da chama e ela vai pinicar mesmo. O que é pinicar? É escurecendo muito as bordas, como que queimando, tá? Então, para ter esse cuidado. Aí eu vou tirar aqui 100 gramas, tá? 100 gramas de ricota. Lembrando, pode ser um queijo branco, um queijo fresco, pode, mas aí, se for um queijo coalho, por exemplo, queijo mais consistente, você vai ter que hidratar mais, tá? E aí, a gente vai colocar aqui 100 gramas de ricota, 50 gramas de gorgonzola picado. Não coloque ele inteiro, porque ele pode grudar na lâmina, tá? Porque ele é meio maçudo. Pode grudar na lâmina e dar um supapo no teu processador. Professora, não tenho processador. O que eu faço? Na mão, amassa a ricota, amassa o gorgonzola na mão, tá? Vai lá com o garfinho, amassa, e aí você começa a juntar as outras partes, os outros produtos. Vou botar aqui, eu acho que mais ou menos aqui vai dar umas 100 gramas. Ô, Érica, Oh! você não vai usar o creme cheese ou vai usar o creme cheese igual a Vai usar o creme cheese. Você vai usar 3 tipos, então, né? O creme cheese, vai sim. Gorgonzola, ricota e creme cheese. Então tem que acrescentar aí a ricota, viu, gente? Na descrição da receita tá a ricota. Vou acrescentar aqui a ricota. Já certo? vi. Vou colocar logo no lugar. Gente, eu amei essa. Para mim, é a melhor receita de patê que eu já comi. Eu já comi alguns, mas essa particularmente eu adoro. Eita, cadê a faca? Aí, ó, o gorgonzola, certo? Gorgonzola é aquele que tem as faixinhas verdinhas, esverdeadas, tá? Certo? E aí não bota ele inteiro assim, porque pode, como eu disse a vocês, dar um solavanco no multiprocessador de vocês, tá? Então, bota ele, corta ele em cubinhos e coloca. Outra coisa, eu adoro gorgonzola. Pra mim. E eu gosto tanto de gorgonzola que eu gosto do gorgonzola, inclusive, ao natural, com ele para comer com torrada. Estou apaixonada por gorgonzola. E a gente vai acrescentar mais 100 gramas a gente botou 100 gramas de ricota, 50 de gorgonzola e mais 100 gramas de creme X, tá? Creme X, professora, pode ser que creme X? Pode ser o creme X de saquinho? Pode. De casquinha? Pode. Tá? Não tem problema não. Pode ser dos dois. Pode ser dos dois. Guardar minha ricota. Gente, a ricota tá uma delícia. Do jeito, do ponto que eu gosto de ricota. Extremamente macia. Então, vou colocar aqui 100 gramas de ricota. Aqui eu compro, o creme X que eu compro é esse de saquinho. Porque ele sai bem mais em conta em detrimento da caixinha. Pelo menos aqui para mim ele é bem melhor. E como eu gosto, eu uso em bastante receitas. Eu substituo muitas vezes requeijão por ele, então para mim é bem mais interessante.
Professora, eu fiz um mascarpone, quero usar no lugar do creme X o mascarpone. Pode? Pode. Tá? Vai ter o mesmo processo, vai ser o mesmo processo. Ok? Então, pode usar. Tirou o creme X ou o mascarpone e a ricota, bota o resto na geladeira. Para ele não perder consistência. Vai colocando aqui. Professora, requeijão, pode usar. Requeijão é mais complicado, porque o requeijão tem uma consistência bem mais molenga, então tem esse problema. Eu já vou ralar aqui a noz moscada. Quem não conhece a noz moscada é essa semente aqui, ó. É uma noz, é literalmente uma noz. E por que eu trabalho na parte da tarde? Aí, falar com o meu grande ralador. Noz moscada. Quanto bastar para você? Quanto você achar interessante? Eu gosto muito de noz moscada. Eu gosto um pouquinho mais. Tânia, recomendo. Compra e usa noz moscada. Tu vai ver que um molho branco com a noz moscada é outra coisa. Eu tenho aqui em casa, minha filha usa. Ah, tu que não usa, né? Mas vou começar a usar. Aprendi agora. Pronto, a gente vai bater aqui primeiro só os queijos. Dá uma puxada, assim, que às vezes o queijo pode não ficar. Pode ficar uns pedacinhos. Apesar que, assim, principalmente se ficar pedacinho de gorgonzola, é massa. Não é ruim, não. Pior que quando eu uso leite, eu fico toda inflamada. Ah, Tânia, e o processo, né, Tânia? Mesmo um pouquinho, Tânia? Eu fui comer gorgonzola e tomei uma cervejinha, fiquei toda acabada no outro dia. É porque você pode, se você não tiver muito, você pode pegar e fazer o patê substituindo por um queijo vegetal e deixando só um pedacinho de gorgonzola para dar aquele saborzinho. É uma opção também que você pode fazer. Entendeu? Enquanto esquenta aqui, que eu vou ter colocado já meu banho-maria para derreter aqui a gelatina, eu vou picar aqui as castanhas e o damasco, tá, gente? E o damasco das frutas secas, eu sou apaixonada por damasco. Pode trocar por outras? Pode sim, tá? O damasco também é porque ele é mais azedinho, ele é mais pro azedo do que para o doce seco. Aí boto ele em julienne e depois pico, aí boto ele mais ou menos como brunoise, tá? É como eu disse, você pode processar tudo junto, mas particularmente, eu não gosto muito, não. Se por acaso você for processar tudo junto, não bota o damasco inteiro, não, viu? Que o damasco ele pode grudar na lâmina e dar solavanco, tá? Dá uma cortada nele para ajudar o processo do processador. O processo do processador, foi ótimo. Foi
Esses aqui, eu vou tirar um pouquinho, eu vou deixar aqui, né, porque a gente ainda vai juntar numa massa completa. Ixi, dá vontade de botar um pedaço na boca. Professora, Oi, na parte da berinjela, a senhora cortou como? Cortou em batonete mesmo? É que eu não peguei essa parte. ela, você pode cortar em bastanete ou em um julienne um pouquinho mais grosso, tá? Eu não gosto muito de bastanete, eu prefiro um julienne um pouquinho mais grosso, para não ficar muito diferente do que a gente vai cortar os pimentões, entendeu? Tá, o meu ficou umas fatias, ficou aquelas fatias grandes. Pode partir ao meio ou em 3? O quê? Com a berinjela? Eu já cortei estilo aqui julienne um pouquinho mais grossa. Mas pode cortar ela ao meio ou em 3? Ela ficou mais. Cortou em julienne. Isso, só que a berinjela ficou comprida, né? Pode Você cortar. corta menorzinho, corta assim, ó, que seja mais ou menos dessa, sabe? Uns 3 a 4 dedos, ela não ficar muito comprida, porque os demais não vão estar tão compridos, sabe? Pronto, aí aqui eu tô, como eu disse, eu tô usando castanha de caju, certo? Na receita original é castanha de Pará. É porque eu prefiro castanha de caju a castanha de Pará. Mas pode ser qualquer tipo de castanha, qualquer oleaginosa desse estilo. Castanha, amêndoas, nozes, castanha de Pará, tá? Pinoles, se preferir. E aí, eu prefiro picar ela na faca, tá? Do que processar. Porque quando processa, faz muita farinha. E eu acho mais gostoso os pedacinhos da castanha, entendeu, gente? Eu acho que traz uma textura melhor. Se você processa, você pode processar demais e ficar meio sem sabor. Pronto, minha água já tá boa ali. Eu vou botar a gelatina sem sabor para derreter, para a gente misturar no queijo, tá? Deixa eu botar aqui. Se por acaso, professora, tem que botar gelatina, olha, a gelatina ela vai dar uma consistência a mais. Se seu queijo já é bem consistente, você pode optar por não usar gelatina, mas aí você não modela, tá? Você não consegue colocar no forno, por exemplo, para modelar. Já derreti, tá? Minha gelatina, tem sabor. Então, vou colocar ela aqui. E aí, vou ligar o processador para ele misturar bem a gelatina. Cuidado, eu não gosto muito da gelatina no micro-ondas. Por quê, professora? Porque no micro-ondas a gente pode perder o ponto dela, botar muito tempo, ou a gente até botar muita água para ela não queimar. E aí você vai estar acrescentando muita água ao
Vou olhar aqui no tomate. Bom. Pronto, agora a gente vai fazer a mistura, ok? Já misturei a gelatina, a ricota, o gorgonzola e o creme cheese aqui. Sempre cuidado quando for trabalhar com muito processador, porque o muito processador às vezes trava, dá repuxe, ou até a questão de você estar falando. Tem que sempre cuidado. Mesmo sem a gelatina, ele já fica numa consistência muito, muito boa. Já dá para consumir. Fica um pouquinho, ele fica mais cremoso, tá? Ele só não fica muito fácil para você moldar. Ele não vai permanecer, ele não vai, se você tentar moldar ele, você não vai conseguir moldar. Inclusive tem uns moldes muito bonitos que dá para a pessoa fazer. Eu não tenho em casa, mas é bem legal. Aí eu vou acrescentar a castanha de caju aqui. Para a quantidade de gorgonzola, eu não vejo necessidade de acrescentar sal, tá, gente? Eu botei ela picada. E vou colocar o damasco também, que eu botei picado. Eu vou separar um pouquinho aqui de damasco, só para colocar por cima, uma decoraçãozinha assim por cima. E o resto eu vou colocar aqui. Se gostar de pimenta do reino, pode acrescentar pimenta do reino branca nesse momento, tá? Mistura bem. A gelatina foi feita no banho. A senhora colocou no banho a gelatina? Fala de novo, que deu cortada. A gelatina foi feita no banho-maria? A gelatina eu hidratei e botei ela em banho-maria. Tá bom. Errado. Não, isso aqui não vai dar. E o que você faz? Você escolhe o que você quer usar como forma para moldar, porque a gente botou gelatina com o intuito de moldar, certo? Com o intuito de moldar. Como a gente quer moldar, né? Então eu vou fazer o quê? Vou pegar uma forminha, pode ser a forminha que você quiser, pode ser uma forminha muito específica que você tenha, tá? E aí eu recomendo que você bote plástico filme, porque vai ajudar a você tirar. Tá? Eu peguei com a mão, meio úmida, eu passei no bol aqui, para que o plástico filme ele grudasse no fundo. E aí, o importante do plástico filme que você
estique ao máximo para não ficar com vincas, tá? Pode ser quadrado, pode ser em um molde, se você tiver num molde, num aro. Eu vou optar por aqui, que é mais redondinho, que eu acho mais bonitinho, mais oval, tá? Mas você pode estar optando por aros, em formatos específicos. Oi? O período do relatório é o período da disciplina, né? É geralmente assim, uma semana após a disciplina. Só que, após a disciplina não, após a aula, tá? Só que como eu faço as aulas práticas sempre no final, então eu estipulei que vocês podem me mandar até o final da próxima disciplina. Vocês têm 30 dias para elaborar. Entendeu? Porque, assim, tem muito tutor que vai dando a aula teórica e depois dá a prática. Eu optei por fazer todas as teóricas e depois fazer as práticas, certo? Fica mais fácil para mim me organizar, fica mais fácil também para vocês encontrar também. Não é isso que eu perguntei, não. É que tem um item aqui no relatório que diz período. Período? Período? Período de quê? O seu período. Não, é o período da turma. Você está em que semestre? Terceiro. Isso, esse período é o período, provavelmente é o período da turma, o semestre da turma. O módulo que você está. Entendeu? Qual módulo? É porque em algumas faculdades fala período. Tá. Obrigada. Agora eu entendi, período. Tá? E arruma bem direitinho, deixa retinho. E aí a gente vai deixar. Que negócio bom! E a gente vai deixar descansar. Certo? Fecha, tá? Não deixa aberto não, que é para não entrar umidade da geladeira, nem sabores da geladeira, ou tampa com um pano, ou tampa com o próprio plástico filme, certo? E a gente vai deixar descansar. Mas vai para a geladeira, vou botar no lugar um pouquinho mais geladinho, para ver se tem um pouquinho mais. Você colocou aí na geladeira, não foi? Foi, coloquei na geladeira. Não bota no congelador, não, gente. Colocou no congelador, gelatina, desanda, viu? Não é legal gelatina em congelador. Vou tirar isso aqui, dar uma limpadinha aqui. Eu já volto.
E se tiver com tomate seco, tomate sem seco no fogo, dá uma dá para não esquecer, assim, nossa comida. Eu vou mostrar a vocês. Nesse momento, ele tá com a cara do conflito. O tomate tá com a cara do conflito, ó. Tá? Ele já soltou um pouquinho da água e murchou. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer ele mais sequinho. Ó, gente, o tanto de água que já saiu das berinjelas. Tá? Então, agora a gente já saiu ó, essa de água, a gente vai pegar, vai lavar ela para tirar o excesso de sal, certo? Professora, eu tô junto com a... Tem uma coisa, ela não é só lavar não, tá vendo? A gente vai lavar e vai apertar ela. Aqui para apertar, você tem que dar delicadeza, viu? Vamos fazer esse procedimento assim, a piscina se esmaga todinha. Pegar ela aqui, ó. Pega assim, ó, com as duas mãos e dá um apertãozinho assim, ó. Tá?
Para sair o excesso de água. Até 30 dias. Tá? Até 30 dias. Que é o tempo da próxima disciplina. Vocês têm para realizar a receita e fazer o relatório de vocês. Não pensa, gente, nos 30 dias. Tenta encaixar um dia para você fazer. Porque senão você deixa para o último dia e no último dia você não faz. Certo? Pronto. Mais água aqui que eu tirei. Então, gente, a gente vai usar pimentão. No caso, se vocês tiverem pimentão amarelo, vermelho e verde, vocês usam pimentões amarelo, vermelho e verde. No meu caso aqui, eu não consegui achar o amarelo, mas só usei o verde e o vermelho, tá? Aí vai estar usando 100 de cada pimentão. 100 amarelo, 100 vermelho e 100 do verde, tá? Aí a gente vai precisar de 12 gramas de alho, azeitona 50 gramas, azeite 150 ml, vinagre de vinho branco ou vinagre de álcool, tá? Brancas, no meu caso eu não encontrei, só encontrei as pretas, vou estar utilizando das pretas, tá? Sal e pimenta a gosto, ok? A gente já fez o processo das berinjelas, cortou as berinjelas. Tem um erro aqui, agora que eu percebi. Não sei porque botaram para descascar. Descascar a berinjela, não. Não descasca a berinjela, não, gente. Bota a berinjela com a casquinha dela. Aí você pegamos a berinjela, cortamos ela lá, ou em batonete ou em julienne, tá? Deixamos ela salpicada de sal, escorrendo numa peneira ou no escorredor de arroz, tá? Depois que ela passou por pelo menos 40 minutos, a gente foi lá, lavou para tirar o excesso de sal e tirou o excesso de água espremendo com as mãos, certo? A gente vai levar, a gente deixou aqui, ó, certo? A gente vai deixar aqui. E aí a gente vai, em uma panela, a gente vai acrescentar o azeite, vai dourar o alho, cuidado, dourar, cuidado com o óleo, o alho não queimar, tá, gente? Vai adicionar os pimentões em julienne também, vai refogar eles. Depois que refogar eles, acrescenta a berinjela, certo? E os demais produtos, tá? Como os temperos, as passas. Por último, o vinho e as azeitonas, certo? E o vinagre que vai em seguida da berinjela, ok? Na hora que já você botou o alho, já laminou o alho? Já laminou o alho? Não, ainda não. Vou fazer. Vou colocar aqui os pimentões. Minha faquinha. Corte julienne também, os pimentões, tá? Tenta colocar o equivalente de um tipo de pimentão e do outro tipo de pimentão, tá?
Professora, Oi, fala. eu tô aqui fazendo essa receita. Fala de novo. Eu tô aqui fazendo a receita juntinho com a senhora. Ai, que massa. Meu exemplar. Isso aí. Isso aí. Tira aqui da frente, para vocês conseguirem ver. E aí vocês podem, eu vou fazer nesse ângulo aqui, para não ficar muito comprido. Diga. Fala. Sim. Hum. Se você já fez o cozimento dela, sim. Se não, eu recomendo que você seque. É melhor secar. Se você cozinhou ela, você pode fazer a preparação integral, pronta, tá? Crua. Aí, crua, eu recomendo que você seque. Bote ela para secar. Entendeu? Oi, fala de novo. Isso. Aí fica mais fácil para congelar. Porque assim, se você deixa secar, você tira a umidade. Se quando você congela ela com todo o líquido dela, ela pode não ficar boa quando você descongelar, sabe? Algumas massas a gente consegue, fica legal. Outras, por exemplo, nhoque. Eu tenho a congelar o nhoque, mas o nhoque ele já branqueado. Entendeu? Eu vou lá, pego o nhoque, branqueio, que é aquele cozimento bem rápido, aquele choque térmico, deixo escorrer, certo? Separo, né? Para que ele não fique grudadinho. E aí você congela ele assim, faz as porções e congela, tá? Lembrando que quando braquear, você tem que tirar da água quente e jogar na água com gelo, para ele parar o cozimento. Agora o tomate seco tá cheirando. Põe tomate seco, viu? Deixa, não bota no forno e esquece não, senão ele queima.
Jorge, estava pensando, sabe o quê? Na tua hamburgueria. Mas parou mesmo, homem. Ah, Jorge. Uma pena. Uma pena. Não, eu sei. É complicado. Minha mãe fala, às vezes não quer dar muita trela para algumas coisas que minha mãe fala, mas ela tem razão. É o tal do sócio, é complicado, sociedade, para a gente fazer. Quando a sociedade ainda é dentro da família, marido e mulher, os pais e os filhos, ainda é porque está mais ali próximo, mas quando não é complicado. Mesmo as férias. É mais ou menos o que minha mãe acha. É mais ou menos o que minha mãe acha, não vou mentir. É complicado, velho. Mesmo. Tá aí. É difícil. Normalmente já é difícil de todo jeito, mas quando não faz parte, quando é pessoas que não fazem parte do núcleo familiar, é um pouco mais difícil. O alho. O alho, gente, pode ser picado ou laminado, tá? Mas tem que ter cuidado, gente. É dourar, cuidado. Eu sempre falo cuidado, porque, olha, alho queimado, amarga. Ah, Maria, igual ferro. Igual ferro, alho queimado, para amargar. O que foi isso? O alho deu um pulo danado, hein? Comprei hoje de R$ 36. Tá, gente, eu comprei, eu me admirei sábado com gengibre, que baixou, tá 30. Mas gengibre chegou a ter aqui, a Maria, gengibre tava 80, R$ 90 o quilo de gengibre. Nossa Senhora. Dá para ver aqui laminando? Claro, não. Ele ficou na sua. Pois é, aí tem esse próprio perrengue. Nós mesmo só dispersa. Minha mãe também não acredita muito em sociedade, assim, meio complicado. E se não conseguir cortar em lâmina, o bom é você fazer para treinar, tá? Mas se não conseguir, você pode picar. Agora fica com cuidado para não queimar. Vou pegar aqui minha panela. Aí a gente vai separar aqui. Vou pegar depois. A gente vai precisar de 75 ml de vinagre, tá? O azeite, você tem duas opções. Eu recomendo você botar o suficiente para refogar e depois, por último, você acrescentar ou acrescentar até quando você for colocar na compota, no vidrinho, tá?
Ligar aqui. Vou virar aqui para o fogão, gente. Vou desligar essa câmera aqui, tá, gente? Quem ficar sem a câmera, sem nada, aí dá uma migrada para sair e entra de novo que aparece a outra. Gente, estão me ouvindo? Ó, coloquei o azeite. A gente vai estar usando 150 ml de azeite. Mas eu prefiro, para refogar, até para não salpicar muito, menos azeite e depois acrescentar azeite para a manutenção dele na vasilha, tá? Ô, Érica, esse vinagre de vinho branco é o quê? É esse nome mesmo que eu vi você falando que eu... Tem vinagre de vinho branco, mas você pode estar usando vinagre de álcool, tá? O vinagre de vinho branco, ele é um pouco mais sutil. Se você se incomodar mais com o vinagre, você pode diminuir um pouquinho o vinagre. Eita, gente, deixa eu só desligar. Eu estava fazendo pintura aí. Eu peguei aqui. Então, a gente vai começar colocando alho para dourar. Tá todo mundo vendo meu fogão? Sim, professora. Não? Eu tô no meu fogão, coloquei o alho, vou colocar os pimentões agora. Sim, estou vendo, estão vendo. Tá ok. Aí deixar refogar, né? Então, até dar aquela murchada.
colocar agora as berinjelas. Cuidado quando botar as berinjelas. Vai soltando as berinjelas, ela estiver grudadinha, mas cuidado para não... ela não... Lembrar, você colocou sal, e ainda pode ter sal nas berinjelas. Então tem que ter cuidado para você olhar o sal ao final. Certo? Se você vai precisar colocar sal ou não. Após isso, a gente vai colocar o vinagre, tá, gente? E a gente vai deixar mais ou menos 5 minutos para ele dar aquela evaporada, tá? Porque ele precisa evaporar o álcool dele. E aí vai deixar uns 5 minutos mais ou menos. O Érica, você já colocou o sal e a pimenta? Não, ainda não. Por último. Bota em fogo alto para poder ela não juntar água, tá? Senão ela só tem um monte de água. Então, procura nem estar mexendo insistentemente e nem estar com o fogo baixo, por causa que pode acumular água. Professora, já colocou vinagre? Ainda não. Vou colocar o vinagre agora. 75 ml, ó. R$ 75 ml de vinagre, tá? Eu botei 70, vou botar mais 15. E agora vocês vão deixar ele evaporar. Dá uma misturada. Mais ou menos uns 5 minutos, que é para ele evaporar. Depois disso, a gente vai acrescentar as passas. As passas, as azeitonas. Passas, azeitonas, sal e pimenta. Essa ficha, eu vou refazer essa ficha. Essa ficha foi da instituição, que é com Z. Tem mais ou menos 5 minutinhos. Aí a gente vai acrescentar as passas azeitonas, pimenta. E aí você verifica se precisa de sal ou não, tá? Eu recomendo que espere ao final para ver, justamente por causa da questão da berinjela, que a gente pode não ter tirado todo o sal que a gente tinha colocado. Outra coisa, se você quiser colocar alguma erva, você pode colocar um manjericão ou um alecrim, se você quiser, tá? Vai mudar um pouquinho, porque vai mudar o aroma, mas fica super legal. O manjericão mesmo, eu recomendo. Vou até botar aqui umas garrinhas de manjericão. Um cheiro super legal. Manjericão, olha. Manjericão. Sou apaixonada por manjericão e por noz moscada. Então, acho que é as duas coisas que eu mais me apaixonei quando eu entrei na gastronomia. Pode colocar o manjericão? Oi. Pode colocar o manjericão?
Pode, mas não coloca agora não, deixa ir pro finalzinho, tá? Mas pode colocar. O resto do azeite a gente vai colocar até cobrir quando colocar no vidro, tá? No lugar onde você for armazenar, pode ser um vidro, de preferência alguma vasilha de vidro, que aí você tem como colocar ela dar uma escaldada nela para matar os germes. Como eu disse, o intuito disso aqui é comer aos pouquinhos, né? Você tirando ali geladinho da geladeira para consumir. Pronto, a gente vai colocar agora as uvas passas, as azeitonas, se quiser aumentar nas azeitonas também pode, só toma cuidado com o sal da azeitona, tá? Agora, nesse momento que ela tá mais sequinha, eu vou baixar um pouquinho o fogo, né? Porque ela já liberou muita água. Vou colocar minha pimenta do reino. Ah, professora, mas só alerta, não bota pimenta do reino. Vou pegar um manjericão, é opcional, tá? O manjericão não tá na receita, mas eu particularmente acho que fica super legal. Vou dar uma picada aqui no manjericão, uma rasgadinha aqui, e vou colocar aqui dentro. Pronto, nesse momento aqui, eu recomendo que você olhe o sal. Comece olhando o sal pela berinjela. Pronto. Minha berinjela não ficou salgada, tá? Aí agora eu vou botar minha pitada de sal. Também é a gosto. Se não quiser, também pode optar por não colocar. Essa a gente vai deixar agora ela abrandar, ela esfriar, para a gente poder colocar, guardar ela. Eu vou tirar, inclusive, da panela, que é para poder ela ir esfriando mais rápido. Porque senão ela continua no cozimento. Tá? Érica, antes de você acrescentar a azeitona e o tempero e a uva passas, seu negócio secou todo? A mistura de pimentão e berinjela secou todo? Se eu coloquei todo? Não. Antes de você colocar o tempero, a uva